Quando falamos o nome diabo, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas são aqueles monstrinhos vermelhos com chifres e rabos. Segundo o cristianismo, o demônio é o anjo caído que se rebelou contra Deus e passou a lutar pela perdição da humanidade. Porém, também existem demônios em mitologias, e é sobre isso que eu vou falar para vocês hoje. Eu sou Benjamin, um homem completamente apaixonado por história e mitologia. Hoje falaremos dos íncubos e súcubos. Eu sei que essa pergunta parece estranha e até imprópria, mas você já teve sonhos eróticos alguma vez na vida? Você já sonhou que estava tendo Sabia que você pode ter sido vítima do íncubus e súcubus? Demônios sexuais que copulam com o nosso corpo enquanto dormimos? Mas de qual mitologia esses demônios saíram? Bom, na verdade, os íncubos e súcubos são demônios de várias tradições e culturas. Os primeiros relatos sobre esses demônios surgiram na Mesopotâmia, por volta de 2400 anos antes de Cristo. Porém, foi na Idade Média que eles ficaram realmente famosos, quando a Inquisição da Igreja Católica começou a relacionar os demônios às bruxas. Os primeiros registros da Mesopotâmia mostram que esses demônios eram chamados de Lilin. E, acreditem, qualquer semelhança com Lilith não é mera coincidência. Na antiga religião mesopotâmica, Lilins eram espíritos noturnos hostis que atacavam homens. Já na mitologia judaica, Lilin é um termo para os filhos de Lilith, que são considerados espíritos da noite. Para quem não sabe, Lilith também é considerada pela tradição judaica a mais antiga esposa de Adão. Curioso, não? Muitos dizem que sua associação com a noite vem de uma tradução mal feita e que, originalmente, esses seriam demônios da tempestade. Mas o que de fato os íncubos e súcubos fazem? A lenda diz que os súcubos tomam a forma feminina para entrar nos sonhos dos homens que os atacarem, enquanto os íncubos se transformam em homens para entrar em sonhos das mulheres. A palavra íncubo vem do latim incubare, que significa deitar em cima. Já súcubo vem de sucumbere, que na tradução significa deitar embaixo. O objetivo dessas criaturas é roubar a energia vital da vítima. Como eu expliquei, íncubos são considerados demônios masculinos que buscam se alimentar de energias femininas e súcubos são exatamente o contrário. Porém, há quem afirme que esse pensamento está completamente equivocado. Peter James Carroll, em seu livro Liber Null e Psiconauta, um dos maiores clássicos do ocultismo do século XX, acha que essas duas classes de demônios são, em sua maioria, masculinos, mas se passam por femininos para se alimentar de outro tipo de energia. Essas criaturas se alimentam da energia das pessoas contra suas vontades e, por isso, esses demônios são muito relacionados com vampiros. Além disso, a relação com Lilith com o vampirismo também surgiu por causa dessa lenda. Mas como é essa alimentação de energia? Como as coisas acontecem? Como eu sou apaixonado por mitologia, eu já li muito sobre esses demônios e vou tentar explicar como esse processo acontece. Vamos começar pelo íncubus. Na forma masculina, ele encontra mulheres durante o sono para ter relação sexual com ela, certo? Nesse encontro, o íncubo drena a energia da mulher para se alimentar. O mais curioso é que a mulher não morre, ela apenas sonha e acorda muito fragilizada. Os íncubos gostam de aparecer nos sonhos que a mulher está sentindo prazer. Eles surgem da forma mais atraente que vocês podem imaginar. Usando seu magnetismo, o demônio suga toda a energia sexual da parceira. Pelo fato da mulher estar dormindo, ela fica completamente indefesa.
Para os mesopotâmios, a mulher oferece involuntariamente a sua energia e os demônios retribuem com o prazer vivido naquele momento. Mas as consequências para as mulheres são assustadoras. Elas acordam cansadas, exauridas e, em quase todos os casos, não se lembram de nada que aconteceu. Já os súcubos têm uma aparência feminina que invade os sonhos dos homens. Os súcubos coletam os espermas para engravidar a si mesmos ou a outros de sua espécie. É através do esperma que eles se alimentam da energia sexual. Para fazer isso, eles assumem a aparência que deixa o homem atraído, ou seja, realiza o sonho sexual dos humanos. Esse processo pode criar uma relação muito próxima entre a vítima e o demônio, mas quando os momentos aterrorizantes começam a acontecer, o homem não se dá conta do que realmente está acontecendo. Em muitos casos, após vários sonhos com súcubos, os homens relataram que o demônio parecia ter uma vagina cheia de pequenas lâminas que ia cortando o pênis durante o coito. É claro que tudo isso faz parte das lendas inventadas, mas não deixa de ser assustador. A mitologia diz que esses seres podem viver até 750 anos e estão associados a casos de doenças e traumas psicológicos de origem sexual. Depois dos ataques, esses demônios atacam as vítimas com pesadelos e até poluição noturna. Essa lenda ganhou muita fama no século XV, quando eram contadas histórias de mulheres que eram molestadas enquanto dormiam. Depois, começaram a surgir boatos de bruxas que eram amantes de demônios. O Maleus Maleficarum, ou Código Penal das Bruxas, até fala algumas coisas sobre esses demônios. Conforme o tempo foi passando, as descrições dessas criaturas ficaram mais detalhadas e surgiu a ideia de que fazer sexo com esses seres seria uma experiência fantástica. Mas, vem cá. Existe uma maneira de saber se fomos atacados por um desses demônios? Como eu citei, a lenda diz que as pessoas esquecem do que aconteceu, porém podemos ficar atentos a alguns sintomas. Assim como as relações sexuais físicas, a relação espiritual causa cansaço e às vezes exaustão. Tudo depende da intensidade. Esses espíritos roubam a nossa energia e nos fazem sentir miseráveis em todos os aspectos. O êxtase sentido através dessas entidades pode ser muito mais intenso do que é o sexo e é altamente viciante. Segundo contam, as pessoas afetadas por essas entidades terão má sorte e fracasso. Outro sintoma que devemos observar são os impulsos sexuais no nosso corpo. Você saberá que está sendo atacado por súcubos e íncubos quando esses impulsos sexuais forem tão fortes a ponto de não serem controlados. E acreditem, isso pode acontecer a qualquer momento. Porém, é mais comum quando a vítima está dormindo. E aí? Você já conhecia a história desses demônios sexuais? Agora eu vou contar para vocês como esses demônios podem ser invocados, ao menos de acordo com a mitologia. É dito que essas invocações devem ser feitas apenas por pessoas capazes, pois é uma prática perigosa para iniciantes. A lenda diz que há uma grande diferença entre ser vítima de um íncubo ou súcubo e convidar um deles para possuí-lo. É preciso conhecer muito de ocultismo para que as coisas aconteçam como planejado. A mitologia também afirma que a procura por esses demônios sexuais podem ser sinônimo de elucubração da sexualidade, quando uma pessoa é incapaz de encontrar um parceiro sexual e acaba se rendendo aos demônios. As invocações costumam ser feitas com velas negras na porta do quarto e por meio de pedidos para que eles apareçam durante o sono. A mitologia dizia que isso não era algo muito recomendado, pois a maioria das pessoas são extremamente suscetíveis a um vício sexual. A gente sabe que antigamente muitas histórias surgiram pelo fato das pessoas não terem uma explicação. Durante a peste negra, por exemplo, a igreja não encontrava uma explicação para a doença e colocava a culpa no demônio. Será que existe alguma chance dos íncubos e súcubos serem explicados pela ciência?
A comunidade científica atribui as experiências com esses demônios à paralisia do sono. Essa condição acontece quando a pessoa acorda, mas é incapaz de se mover, falar ou mesmo gritar. A paralisia do sono pode durar segundos ou minutos e, em muitos casos, gera uma sensação de medo ou sensação de presenciar algo ruim. A paralisia do sono pode acontecer por vários motivos, como associação com outra patologia, privação do sono aguda, genética e até hormonal. Nesse fenômeno, a atividade cerebral e corporal se descoordenam e a consciência é recuperada antes da mobilidade corporal. Isso faz com que o cérebro acorde antes do corpo. Em alguns casos, podem acontecer alucinações terríveis, o que pode muito bem explicar esse mito. Será que o povo mesopotâmico percebeu que existia a paralisia do sono e tentou explicá-la usando esses demônios? Eu não duvido disso e acredito que a história desses demônios foi passada ao longo dos tempos e acabou criando essa lenda que até hoje algumas pessoas acreditam. O mais engraçado é que existem outras versões dessa lenda espalhadas pelo mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, existe a lenda do boto cor-de-rosa. A história diz que o boto se transforma em homem para seduzir as mulheres. No Chile, Equador e África do Sul, é contada a história de anões que fazem a mesma coisa. De duas uma. Ou todas essas culturas tiveram que arrumar um nome para o fenômeno da paralisia do sono, ou todas essas lendas são usadas para esconder abusos ou mesmo casos de gravidez indesejada. Esse foi mais um vídeo sobre mitologia. Por hoje é isso, mas nós nos encontramos aqui no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Até mais!